Saúdo a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Nesta manhã vamos adorar o Senhor mais uma vez, louvando a Ele por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e pelo que Ele ainda vai fazer. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino 509 Aleluia. Senhor da harpa Jesus. cristã. Glória a Deus. Quando o Jordão passamos unidos e entramos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os gemidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos, pois verá. Sim, tanto como a areia da praia. Quando vimos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tanto como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos, pois verá. Sim, tanto como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplamos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés o adoramos. Oh, que gloriosa vista será! Aleluia, glória a Jesus. Maria da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todo salvo, pois verá. Sim, tanto como a areia da praia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja Nesta o teu manhã, nome, Senhor. Aleluia, vamos ler a palavra do Senhor. Uma palavra de Deus para o nosso coração. Grande és tu, meu amado Jesus. Nesta manhã, que se encontra aqui no livro de Êxodo. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 14. Glórias para ti, Jesus. Capítulo 14, o versículo 15, o 16 e o 17, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. Aleluia. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão
sobre o mar Oh, Espírito e Santo. fende para que os filhos de Israel passe pelo meio do mar em seco. Glória a Jesus. Aleluia. E o 17 diz assim: eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todos os seus exércitos. Glória a Deus. O 18 diz assim: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e com os seus carros e os seus cavaleiros. Glória a Deus. Esse versículo para a nossa meditação nesta manhã. Uma palavra maravilhosa, muito profunda. Glória a Deus. Quando aqui nós sabemos que essa foi a trajetória do povo de Israel, a saída do povo de Israel do Egito. Glória a Jesus. Aleluia. E não foi fácil a saída do povo. Glória a Jesus. Exaltado é o nome de Jesus. Eu comparo a saída do povo de Israel do Egito com a nossa trajetória hoje. Esta caminhada que nós enfrentamos também para alcançar o céu. Sim, Jesus. E não foi fácil para o povo de Israel. Aleluia. E também não está sendo fácil para nós. Mas vamos fazer como disse o Senhor. O Senhor disse para Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize os filhos de Israel que marche. Glória. Aleluia. E a ordem de Deus nesta manhã, para a minha vida e para a tua, é que nós marchamos. Grande Aleluia. Deus. Porque às vezes estamos numa caminhada e queremos parar. Nós estamos numa caminhada para Jerusalém, para Canaã celestial. Glória a Deus. Aleluia. Estamos numa caminhada para lá. E nós sabemos, amados irmãos e amadas irmãs, que não é fácil essa caminhada para a gente chegar lá. Quantos espinhos no caminho. Aleluia. Quantas barreiras, quantos tocos para mim você ter que arrancar do caminho para poder passar. E não é fácil. Mas nesta manhã a ordem do Senhor, aleluia, para a minha vida e para a tua, é que marche. Marche, não pare. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É para a gente marchar. E muitas vezes nós queremos parar no caminho. Aleluia. Muitas vezes queremos parar e olhar para trás, olhar de lado. Mas o Senhor disse para Moisés. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Moisés, como líder do povo, o Senhor disse para ele: diga ao povo que marche. Louvado seja o nome. Aleluia. O Senhor dava autoridade a Moisés, deu autoridade a Moisés, para que Moisés pudesse conduzir aquele povo. Aleluia. E nesta manhã, que eu e você guarde esta palavra de Deus em nosso coração e não vamos querer parar no caminho. Há momentos sim da nossa vida que a gente quer parar, que a gente quer desistir. Mas a ordem do Senhor nesta manhã para a minha vida e para a tua. Marche. Glórias a ti, Jesus. Vá marchando. Maravilhoso. Aleluia. Deus. O caminho está Deus. estreito, vá marchando. Aleluia. Tem pedra, vá marchando. Glória. Tem espinho, vá marchando. Aleluia. Vá atravessando os espinhos, glória a Glórias a ti, Jesus. Jesus. Aleluia. E marchando. Porque o meu descanso e o teu descanso não é aqui. É lá na mansão celestial. Glória a Deus. Onde lá está preparado, glória a Jesus. Um lugar para mim e para você. Sim, Jesus. Um lugar onde está lá uma coroa. Grande Deus. Aleluia. Preparada para nós. Oh, maravilhoso. Jesus. Vamos trocar esta coroa de sofrimento, de luta. Meu Deus. Grande é Aleluia. De agonia. Glória a Jesus. Pelo uma coroa de glória. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Louvado seja ao nome de Jesus. Glória a Deus. Que nesta manhã, meus prezados irmãos, amados em Cristo Jesus, minhas irmãs, prezados amigos da palavra de Deus, que está ouvindo esta palavra,
que você possa guardar esta palavra no seu coração e refletir, porque Jesus está falando comigo e está falando com você. Glória a Deus. Aonde você está, aleluia, esta palavra está indo de encontro à sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que providência de Deus tão grande, aleluia, na vida do povo de Israel. E na minha vida e na tua não é diferente. Grande Deus. Glória a Jesus. Grande Deus. Então, versículo 16 exaltado seja diz assim: nome, Jesus. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende para que os filhos de Israel passe pelo meio do mar em seco. Glória a Jesus. Aleluia. Moisés estava com a vara na mão. Glória a Jesus. E o Senhor disse para Moisés: o que é que tu tem na mão? Ele disse: uma vara, Senhor. Estende sobre o mar. Glória a Deus. Aleluia. Porque eu vou abrir o mar. Aleluia. Vou dar ordem, o mar vai se abrir. Para que tu possa passar de pé enxuto pelo meio do mar com o povo de Israel. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor estava dizendo: eu quero mostrar para esses egípcios que eu sou Deus na terra. Glória a Jesus. E sou Deus no céu. Aleluia. Aleluia. Porque Ele é o Deus dominador de todas as coisas. E a palavra do Senhor está dizendo nesta manhã que Moisés estendeu a mão sobre o mar com a sua vara. Aleluia. Hoje, esta vara é a oração na minha vida, na tua vida. Aleluia. Porque só possamos vencer as dificuldades da vida, as lutas da vida, através da oração. Glória a aleluia. A oração é a vara que está nas minhas mãos e nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque Deus, Ele é fiel. Glória a Jesus. E nós vimos quando Moisés estendeu a vara sobre o mar. Aleluia. As águas fizeram parede. Grande Deus. Diz a palavra do Senhor. Grande que as águas fizeram parede, fizeram um muro de um lado aleluia. E para outro. Glória a Deus. E o mar, aleluia, ficou seco. Sim, aleluia. E a palavra do Senhor está dizendo que o povo passaram a pé enxuto. Glória a Deus. Esse é que é Deus. Grande. Que está comigo e está com você. Aleluia. Aleluia. Louvado seja ao nome de Jesus. Que coisa gloriosa. Louvado seja o teu aleluia. nome, não foi fácil para Moisés. Moisés passou uma aflição muito grande. Aleluia, porque não é fácil conduzir um povo. Aleluia. Aleluia. Talvez você esteja conduzindo um povo. Aleluia. E talvez você já disse: eu vou abandonar porque não suporto. Aleluia. Mas a vara está na tua mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Na tua vara tem autoridade. Glória a Jesus. E joga sobre o mar. Que o mar vai se abrir e tu vai passar a pé enxuto com o teu povo. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus maravilhoso. Santo do Glória Senhor. a Deus. E quando Moisés estendeu a vara sobre o mar, aleluia, o mar fendeu-se para um lado e para outro. Glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando o Senhor chega, a água obedece à voz de Deus. O vento obedece à voz de Deus. Aleluia, porque o domínio é dele. Glória a Deus. O vento pode estar soprando contra você. Aleluia. Aleluia. Mas nesta manhã o Senhor está dando ordem para que o mar se aquete. Aleluia. Para que o mar se acalme. Aleluia. Guarda esta palavra de Deus nesta manhã. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor. E aqui o versículo 17 diz assim: Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele, atrás dele, e eu serei glorificado em Faraó, em todos os seus exércitos. Glória ao nome de Jesus. O nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Grande és tu, meu Deus. O Senhor, Ele endureceu o coração de Faraó para o Senhor manifestar sua glória. Glória a Deus. O Senhor estava mostrando para ele que só Ele é o Senhor. Só Ele é Deus. Aleluia. Porque o Senhor Jesus, Ele estava com o povo na caminhada do Egito. E quero te dizer que o Senhor, Ele é
conosco também, nesta caminhada para Canaã celestial. Aleluia. Essa saída nossa daqui do Egito, que esse mundo é um Egito. Aleluia. Nossa caminhada para o céu. Ele está na frente. Ele está no comando. Aleluia. Então aquiete o seu coração nesta manhã. E guarde esta palavra gloriosa que Deus tem me dado nesta manhã para mim e para você. Na autoridade do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque eu nada tenho, nada posso e nada sei. Aleluia. Glória a Jesus. Mas Deus, Ele é conosco. Glórias a ti. Exaltado e glorificado é o nome de Jesus. O versículo 18 ele diz assim, para terminar: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Quando for glorificado em Faraó, nos seus carros, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Glória ao nome de Jesus. Bendito seja o Senhor. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Então eles tinham que saber que o povo de Israel servia a um Deus vivo. Glória a Deus. A um Deus poderoso que Aleluia. estava trabalhando em benefício Louvado seja do o seu teu povo. nome, Senhor. Aleluia. E o Senhor mostrou o seu poder. E ele não mudou, não. Ele é o mesmo. Ele fez no passado. E eu digo assim, que ele hoje faz muito mais. Poder do Senhor, ele não muda. Aleluia. Glórias Ele é fiel a ti, com a Senhor. sua palavra. Ele não Louvado muda. seja o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele mostrou para aqueles egípcios que ele é o Deus poderoso e que estava com aquele povo. E hoje na nossa vida não é diferente. Grande. Aleluia. Deus. Muitas vezes alguém olha para mim, para você, acha que nós somos sozinhos, acha que nós não temos um Deus. Mas Ele está lá e está contemplando a gente aqui na terra. E Ele está cuidando de mim e está cuidando de você. Que nesta manhã a gente possa guardar esta palavra de Aleluia. Deus poderosa em nosso coração. Glórias a ti, Jesus. Aleluia. E Louvado jamais seja o pense teu em nome, parar, Senhor. mas é para marchar para frente. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, Aleluia. que possamos guardar esta palavra de Deus em nosso Glória a coração. Jesus. Que Deus abençoe. Grande és tu, meu A Deus. irmã Maria vai fazer as orações. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Já louvamos ao Senhor na nossa pouca força, mas não negamos ao Senhor Jesus. Aleluia. Já ouvimos nessa palavra maravilhosa. E Glória. vamos guardar, irmãos. A palavra do Senhor é grandiosa. Aleluia em nossas vidas. Deus abençoe vocês. Vamos orar. Estar aqui, irmãos, a caderneta de oração. Ficava muito difícil a gente ter que apresentar a todos, né, no período de oração tão curto, né, e alguém nos deu a ideia de escrevermos, né, organizar um caderninho da oração. Aqui nós colocamos o nome dos irmãos, né, e você que quiser que seu nome também esteja nesse caderninho, vá lá nos comentários do YouTube e escreva lá o seu nome, que nós vamos escrever aqui também, nós vamos estar orando por você e pela sua família. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, querido Deus, Paz, Criador dos céus e da terra. Agradecemos Aleluia, a Ti Jesus. nesta manhã pela Tua bondade e pela Tua Oh, misericórdia. Deus. Agradecemos a Ti pelo perdão dos nossos pecados, Meu Senhor. Deus. Agradecemos a Ti, Senhor, porque somente Aleluia. a Tua misericórdia nos sustenta, Senhor, todos os dias. Vai abençoando, Jesus. Queremos, Senhor, agradecer a Ti pela vida dos nossos irmãos. Aleluia. Agradecer Vai a Ti, abençoando, Senhor, a cada pela irmão. vida da Tua igreja, do Teu povo, Senhor, que tem clamado, Aleluia. Senhor, que tem pedido a Ti o socorro dos céus. Ó Espírito Santo de Deus, aonde estiver, Senhor, um servo Teu, nesta Aleluia. manhã, Senhor, eu quero Te pedir o Teu favor sobre a vida dos Teus filhos. Glória. Cada um levando a sua cruz. Cada um enfrentando os seus Deus, desafios a e minha as prima suas que está naquele lutas. hospital, Jesus. Estar aqui, Senhor, a caderneta com os nomes dos Meu irmãos. Deus, estende as tuas mãos, meu Deus. Deus, os irmãos pedindo oração pela sua Peço vida, pela vida dos pedindo meus oração filhos, pela Jesus. vida da Samuel, família, pela vida de um Isaías, filho.
Deus Josué, eterno, Deus de paz, Manassés. Deus de misericórdia. Eu te apresento essa caderneta onde estão Espírito escritos o nome Sandra. dos teus filhos, Senhor. Aleluia. Que tem feito pedido de oração com Débora, fé. Comércia, Estão Senhor. crendo, Senhor. Oh, meu Deus, na Mário manifestação Júnior, do teu Jesus. poder sobre a vida dos teus filhos. Mário, E nesta Senhor. manhã, contempla e vai visitando a cada um dos Priscila, teus Senhor, filhos. contempla. Tu conhece os seus nomes. Tu conhece os aleluia. endereços de cada Te um, apresento, Senhor. Senhor Oh, Marquinha, Espírito Santo de Deus. Manuel, Jesus Mas vai nesta dando manhã, vitória. eu peço a Ti, Senhor, Ao traz doutor. saúde para os Teus filhos que estão enfermos. Aleluia. Vá sarando, vá restaurando, Sim, sua vá família, repreendendo Senhor, as enfermidades ajuda que tua para os filha, homens não Pai. tem mais jeito, Senhor. A Vá Marilinha, dê vitória à repreendendo tua os filha. cânceres, Senhor. As células A cancerosas. minha, Senhor, vai dando Pai querido, dê vitória. saúde, saúde mental, Aleluia. saúde espiritual. Quantos Glória a cansados, Deus. quantos desistindo O na esposo de caminhada, Cíntia, quantos Senhor. parados, quantos O encostados, pastor, sem Senhor, ajuda força, teu sem filho, gozo de Pai. salvação. Tenha misericórdia. Espírito Santo de Deus, vá Abençoa, visitando, meu Deus, Senhor, ali, os meu Deus, nossos o irmãos comércio que do teu estão feridos, servo. que estão machucados, Senhor. Vá Vai abrindo sarando as as portas, meu feridas. Senhor. Espírito Santo de Deus, vá dando vitória. Aleluia. Deus, vá abrindo a visão, Senhor, daqueles que estão afastados. Oh, Abrindo a visão daqueles que estão jogados na sarjeta. Abrindo a visão daqueles que estão escravizados pelos vícios, do alcoolismo, das drogas, da prostituição. Abra a visão e dê entendimento, Senhor, a esses que precisam se levantar e se erguer. Espírito Santo de Deus, as famílias nesta manhã, oh, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Eu te peço, Senhor, nesta manhã o teu socorro sobre a vida dos teus filhos. Ah, Senhor, visite as famílias com a paz, com a alegria, com a tua presença, com o teu socorro, com a tua provisão, com o pão, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. A tua palavra diz que tu abrisse, Senhor, o mar vermelho, e teu povo passou de pés enxutos, e do outro lado cantou, exaltou, o teu nome foi glorificado sobre a vida de Faraó. Tu exterminaste seu exército para sempre, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Abençoando, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, uma bênção toda especial para a vida de Débora, minha sobrinha. Pela vida de Meissa, pela vida de Josimário Júnior, pela vida, Senhor, de Mário, Senhor, vá sustentando, vá fortificando os corações, vá enchendo de fé e de alegria, Senhor, os teus filhos, vá abençoando, vá abrindo a porta. Deus, tu és um Deus de provisão, tu és um Deus de justiça, de vitória neste dia aos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Deus, tu és o nosso advogado, o advogado fiel, Senhor. Não há causa impossível e difícil para ti. Oh, Espírito Santo de Deus, tu remove os céus e a terra para nos dar vitória. Vá dando vitória a teus filhos nesta manhã, Senhor. Tu sabe a necessidade de cada um. Aleluia. Salva, Senhor. Liberta para a glória do teu nome. Eu te apresento as crianças. Vá dando livramento, a juventude, os adolescentes, os teus servos anciãos, Senhor, que também precisam do teu socorro, precisa de saúde. Deus, a tua igreja no geral, Senhor. Aleluia. Aonde estiver, Senhor, o povo teu que te adora, que te serve. Eu peço que tuas mãos permaneçam estendidas, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Deus, missionários que deixaram sua pátria, Senhor, e foram, Senhor, aleluia, levar a tua palavra, deixaram sua cultura para viver uma nova cultura, um povo diferente, Senhor, e estão fazendo a tua obra. Eu te peço o teu favor, ajuda os teus filhos nesta tão grande obra. A pastora Teire, o pastor Juarez e os demais missionários que estão espalhados, Senhor, nos quatro cantos, Senhor, deste mundo. Aleluia. Deus grande, vá dando vitória. Aleluia, que almas se rendam aos teus pés,
Que milagres Oh, aconteça. Deus. Vá deixando os seus sinais de bênção, Senhor, na vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Fortalece, Senhor, os nossos Aleluia. corações. Nos ajuda a permanecer te servindo com Oh, alegria. aleluia. Independente das circunstâncias, ser conosco, Abençoa Senhor. tuas servas, Precisamos, Senhor, Senhor, da tua intervenção divina, Ajuda, Pai. Senhor. Vai dando vitória. Isso, meu A irmã Senhor. Suzana, a irmã Graça Glória a Burgos, Deus, a com a tua Gracinha. serva Senhor, há ali. tantas irmãs, Senhor, que precisa de uma Aleluia. intervenção divina tua. É, Meu Deus, eu te apresento contempla Alda, nesta de manhã. Vitória, sua família, Ana Tereza, Oscar, Marta, Senhor. Visite, Senhor, a sua família, Senhor, no dia de Aleluia, hoje com Jesus. vitória, com portas abertas. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, dê vitória Jesus. a esta família, Senhor, em nome de Jesus. É em nome de Jesus que eu te Amém, peço e meu te Deus. agradeço, Senhor, Amém, porque a Senhor. tua bondade tem nos cercado, meu Deus. Te agradeço Aleluia. porque o Senhor tem feito coisas grandes. Senhor, tu tem feito coisas gloriosas e tu ainda há de fazer, porque a tua promessa é fiel sobre as nossas vidas. Aleluia. Te louvamos e te agradecemos nesta manhã, Senhor. Aleluia. Jesus, Glória a Pai. Jesus. Glória a Jesus.